Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, quais habilidades elas desenvolveram, comportamentos, para que você possa pegar o que fizer sentido para você e aplicar para melhorar os seus resultados. Meu nome é Dom Barros, estou aqui com a minha sócia, parceira de podcast, futura esposa, Carol Vinícius. Uau, que honra! Acho que é a primeira vez assim, hein? Vocês estão aí no podcast sendo apresentada Acho que a dessa gente tá maneira? num clima melhor hoje aqui. Eu acho que hoje você deu uma sorte aqui, hein? Tá dando revelações no episódio. Revelações! Gente, uau, perdi até minha linha aqui. Bom, eu sou Carolina Viúde, sou engenheira química por formação, especialista em venda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que eu fiquei impressionada com o currículo que eu li hoje do nosso convidado. Tenho certeza que vai agregar demais para vocês, vai agregar demais para a gente. A gente vai passar por assuntos como gestão, liderança e um tema que a gente vai puxar já já, chamado anti-escola. Então fica com a gente. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Rapaz. É uma lista, gente. Vocês não têm noção desse currículo. Eu gosto de fazer essa apresentação aqui. Ele é carioca. Então é gente boa, é isso, né? É o que diz. Ele é carioca, ele é COO e cofundador da Revo, antiga Leo Learning. Ele é cofundador da Anti-Escola, que é um ecossistema de empreendedores, um ecossistema de educação para empreendedores digitais, né? Ele é graduado em Sistemas da Informação pela Unicamp, ele é mestre em Gestão Empresarial pela FGV, MBA Internacional pela Ohio University, falei que era chique, né? Ele atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia e educação e já foi executivo na IBM, onde liderou equipes com centenas de pessoas e tem ampla experiência em liderança, gestão, inovação e processos. Também atua como mentor de outros empreendedores nos temas de gestão de equipes de alta performance, liderança e growth, liderança e estratégias de growth. Né? Com vocês, Nilson Figueiredo, vai Made in Brasil! Faz barulho, Made in Brasil! Nilson, seja muito bem-vindo, irmão. Prazer ter você aqui. Pô, muito obrigado, prazer enorme. Até vou te convidar aí para me apresentar nos próximos lugares, né? Vem comigo porque essa apresentação é ótimo aí... quando edifica, né? Eu acho até que a expectativa ficou difícil aqui de atingir, mas a apresentação gostei bastante aí. E prazer enorme, né, estar participando aqui, quarto episódio, né? Então bem no início aí. Eu gosto quando a gente tá, né? Vou poder falar aí, eu participei daquele podcast quando tudo isso era mato, né? Vou poder falar isso, né? Sobre que é o primeiro episódio com a Xicrinha. Primeiro, os outros convidados aí, gente, não fique com ciúmes, a gente vai preparar para vocês também, né? Me sentindo lisonjeado, mas, prazer enorme participar aqui. Obrigado aí pelo convite, pela disponibilidade de vocês. Espero, com quem está ouvindo, assistindo, compartilhar um pouco dessa experiência, né? Poder ajudar quem está ouvindo aí, que é o principal motivo da gente estar aqui hoje, né? Exato. Cara, então vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. Uhum. E eu acho que uma coisa interessante, né, da tua história, que vai poder agregar bastante aí para o pessoal que está acompanhando a gente, é que você teve um crescimento, você tem um resultado em comum, né, sem dúvida nenhuma. Mas você é uma pessoa comum, você falou, pessoa comum. Pessoa comum com resultado em comum, né, que é exatamente o que a gente quer aqui, para entender como é que você fez, né, porque você, eu te conheci na IBM em 2008, né, na época você já era gerente de segunda linha, né? Eu lembro que você já era. Eu te conheci na festa, na verdade, né? Veio na festa, meio no trabalho e tal. E aí, de repente, eu vi o Nilson na IBM e eu vi que ele era um cara que todo mundo respeitava, né? E super novo, né? Acho legal trazer isso. Ele foi a pessoa mais jovem a se tornar gerente de segunda linha na IBM com apenas 29 anos de idade. Uau! Né? Então, realmente, um cara fora da curva. Em algum momento, né? Ou seja, já teve um resultado muito expressivo no corporativo ainda novo. E aí começou a empreender, né? Também novo, e hoje já com a empresa aí com mais de 200 funcionários, um faturamento milionário. Conta um pouco pra gente do que você acha que fez com que você tivesse esse crescimento tão rápido. Né? Quais são as características do Nilson? O que você fez de diferente das outras pessoas para ter esse crescimento?
Legal. Bom, acho que eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? Legal. Bom, sou nascido em 1983. Não, tô brincando, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Não, mas eu acho que para responder isso eu tenho que contar um pouco, sim, do meu passado, até para vocês entenderem, porque eu acho que se eu fosse resumir, né, eu tinha muita fome, muita Uau. ambição, né? Ambição eu vejo como algo positivo, diferente de ganância, né? Total. Mas o que que eu acho que me motivou muito foi necessidade, né? Porque eu tenho uma história que acho que nem compensa entrar muito no detalhe, mas meu pai faleceu muito novo. Eu era muito novo, né? Ele faleceu, eu tinha 15 anos, né? Muito novo. E ele era meio que essa estrutura familiar um pouco mais antiga, onde ele era o provedor, né? Que hoje em dia já não existe mais isso, Uhum. mas ele era o grande provedor e eu tinha ele como uma grande referência, né? Ele era muito bem sucedido no que fazia, né? Trabalhava com investimentos, né? Então ele assessorava outros, inclusive tem muitos amigos que até hoje me falam, né? Falam, ó, teu pai me ajudou a conquistar muita coisa. Então, eu tinha nele uma referência, só como ele faleceu muito cedo para mim, né? Acabou que eu fiquei sem essa referência paterna, né? E com muita necessidade, porque a gente tinha uma condição muito boa, mas depois que ele veio a falecer, como ele era o provedor, aí você percebe o que que é não se planejar por uma situação muito complicada que pode acontecer na tua vida, né? Então eu saí de uma condição muito boa para minha mãe não trabalhava, não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, né? Ela optou na época por ser, né, a famosa, que é um trabalho, né, hoje em dia, É. ser a dona de casa ali, né, com dois filhos, e eu comecei a ter que encontrar o que eu ia fazer, né, e como gerar renda, né, para uma casa que não que deixou de ter renda, né, que meu pai já tinha um segundo casamento, né, eu sou do primeiro, e aí a gente não teve ali uma pequena coisa, uma ajuda, não dá nem para falar que era uma herança, né, Uhum. e aí eu tive que correr para gerar renda, né, tanto que meu primeiro emprego, né, quando eu fui para a Unicamp, né, assim que eu entrei na IBM, foi meu primeiro emprego e eu já era rimo de família, ou seja, eu mandava dinheiro do meu pouco salário que eu lembro até hoje, eu mandava metade ali para ajudar minha mãe e minha irmã, né, no Rio de Janeiro, né, De então eu uma vim para certa Campinas, maneira, assim, um menino, ele vira homem e assume é, essa postura, é, né, de ser o provedor. perfeito, perfeito. Inclusive, eu fiz recentemente terapia, algo que eu É, recomendo muito, né? Só pegando o gancho do que você falou, porque eu virei pai da minha mãe, né? Então eu tive que é. trabalhar isso, eu virei adulto muito cedo, né? Uhum. Uhum. Né? E aí eu tive que tratar um tempo isso com terapia, que foi muito bom, foi positivo para mim, né? Até para eu poder falar disso tranquilamente hoje, né? Porque eu trabalhei isso comigo. Legal. Mas o ponto principal, né? Voltando ao que você falou, Dom, era muito a necessidade, a fome, né? Então, quando eu entrei na IBM, eu acho que um comportamento que me ajudou muito, assim, eu sempre queria mais, né? Legal. Só que como é que eu demonstrei isso? Não pedindo para o mundo, né? Mas me esforçando além do que todo mundo estava fazendo. Então, eu lembro que no meu primeiro desafio lá na IBM, eu era operador de sistemas, né? Minha primeira função lá, e eu ainda era terceirizado. Então, o que que eu fiz, né? Eu falei, ó, eu vou dominar tudo que o pessoal... Tinham várias estações de trabalho e cada um tinha uma missão, né? Então, eu falei, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é aprender o que todo mundo aqui faz, né? Uhum. Porque eu sabia que o primeiro nível ali de liderança, a coordenação ela era um apoio técnico para todo mundo que tinha dúvida. Então eu falei, para eu poder ser um apoio técnico, eu tenho que saber o que todo mundo está fazendo. Uhum. Então, o que que isso, você falou de comportamento, né? O que que isso se retratava comigo? Eu ficava mais o horário, eu tirava dúvidas, eu ficava estudando a mais, né? Então, assim, dava meu horário, eu não ia embora, eu queria aprender o que o outro estava fazendo. Então, fui nessa fome de aprender, Uhum. mas muito para eu poder demonstrar resultado Legal. rapidamente. Tanto Uhum. que a cada um ano eu meio que ganhei uma promoção na IBM, né? Então no primeiro ano eu já virei eu até saí dessa parte técnica, né? Que eu entrei lá como alguém que fez sistemas de informação, então era uma graduação técnica, mas eu já caminhei muito rápido para liderança, né? Falaram que eu tinha jeito para coisa, eu resolvi acreditar na minha primeira chefe lá, que até eu sou muito grato a ela, sempre falo, lembro dela quando a gente se encontra, e eu assumi meu primeiro cargo de liderança, né? Em Tá. apenas um ano de IBM, então já Quantos era anos você tinha? eu tava com 22, acho que era 22 anos. Caraca, Nossa, com 22 22. anos você assumiu 22 já anos. uma Eu era, coordenação. eu era coordenador. Aí Uau. depois, ali um ano passou, eu virei o que eles chamam de coordenador de projetos estratégicos, algum nome como isso, e depois de um ano virei gerente, né? Então, que não era o gerente de segunda linha, né? Até Tá. explicando, quando você fala gerente de segunda linha, já é gerente de gerentes, né? Uhum. Então, eu tinha departamentos que era o meu último desafio na IBM, mas voltando um pouco, meu primeiro cargo de gestão, então, eu ganhei ali em 2006, se eu não me engano, né? Aí eu já era gerente de uma equipe lá na IBM, mas muito com essa fome de me ensina, me ensina, me ensina, quero aprender, Legal. quero aprender, quero aprender. E aí quando você começa a entregar resultados que os outros não fazem, porque para mim era uma comparação muito simples, né? Se eu entregasse a mais do que estavam me pedindo, provavelmente a empresa estaria em débito comigo.
Então, eu Certo. sempre tive isso na minha essência, né? Se você quer crescer, né, entrega mais do que estão te pedindo. É algo tão simples quanto isso, né? E assim eu fazia. Então, eu tinha os desafios lá, eu tinha minhas metas, eu entregava muito mais do que a minha função exigia, né? Uhum. Porque eu entendi que o jogo, pelo menos assim, para você jogar Alguém esse ia te jogo de ver. multinacional, em algum momento É, essa relação vai ficar nítida. Às vezes demorava um pouquinho, tá? Tá. Eu sentia que alguém já deveria ter percebido aquilo, mas Aham, assim, faz parte do jogo. continuava. E aham. aí eu continuava fazendo, continuava demonstrando, e aí isso foi me trazendo inúmeras promoções, né? E eu fui crescendo muito rápido, porque eu acreditava na época, né? Eu até brinco, né? Eu era jovem, eu acreditava que crescer em multinacional dava muito dinheiro, né? Que aquilo era, né? E aí depois entra outras questões, né? Ainda mais multinacional, né? Que às vezes está muito preocupada com os números, já está muito consolidada. Uhum. Enfim, entra uma outra conversa aí. Mas eu cresci muito rápido, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato por essa assim, fase da minha jornada, porque eu aprendi muito, né? Aprendi muito. E vocês vão entender por que que isso me ajudou hoje em dia com as empresas que eu tenho, né? Porque quando eu estava vivendo ali uma multinacional, eu aprendi, fui treinado em ainda mais uma IBM, né? Que tem as melhores, considerada melhores práticas de liderança, de gestão, Uhum. né? Empresa muito consolidada. Então ali foi, eu não tinha percebido na época, Tá. né? Mas ali foi um grande mar de aprendizado, de desafios que eu tive, né? E a empresa ela investe muito, né? Ainda mais quando você está num cargo de liderança e você vai subindo, Ela investe em né? você Ela muito, né? investe em você. Então, fiz formações, boa parte desses cursos que você citou, né? O próprio Uhum. MBA teve uma coparticipação, né, da empresa. Legal. Então, isso tudo me ajudou a me impulsionar e eu aprendi muito essas coisas de processos, Uhum. gestão, liderança, né? Até porque eu tive vários desafios que exigia de mim essas habilidades, né? Tanto que no meu último desafio na IBM, que nem você comentou, que eu estava como gerente de segunda linha, na minha estrutura eram 5 gerentes que se reportavam a mim e um total de 180 funcionários para eu poder liderar nesse grupo, né? Então, ou seja, eu já tinha que comunicar com uma boa quantidade de pessoas, eu tinha que desenhar estratégia, Uhum. né? E isso ali, como você falou, com 28, 29 anos. Só que aí que vem o mosquitinho que te pica, né? E aí eu percebi assim, quando eu comecei a olhar, qual que foi a minha... E por que que eu decidi empreender, né? Exato, né? Uhum, Em que momento uhum, você começou a pensar em empreender, uhum, né? Em deixar de ser uma peça do tabuleiro e passar a ser dono do tabuleiro. uhum. E em que momento também, não sei se aconteceu simultaneamente isso, você percebeu que como funcionário ali você provavelmente não ganharia tanto quanto você gostaria. Perfeito, perfeito. Foram algumas conclusões nesse sentido, né? Primeiro, você quando está trabalhando numa multinacional, você percebe assim, não é que você ganha mal, você é bem remunerado, Uhum, só que assim, você entrega muito sangue, muito suor para ter aquele salário, vamos dizer, né? uhum, E aí eu percebi que eu estava num jogo, sabe aquele hamster que fica correndo na rodinha ali? Então, assim, uhum. era o famoso assim, pô, eu trabalho, ganho bem, né? Mas por que que eu não estou feliz, né? Então era um trabalho muito Exaustivo, né? exaustivo para poder gerar aquele resultado, para ganhar eu não posso, né, dizer que o salário era ruim, Não, eu ganhava bem, mas sabia que dava para ganhar mais, né? sabia que dava para ganhar mais Tinha capacidade de fazer e mais, né? também eu cheguei a uma conclusão que eu vi o seguinte, assim, muitas pessoas mais velhas lá na IBM, né, acho que isso era muito das décadas anteriores, né, essa coisa de você querer aposentar Na mesma na mesma empresa e ter o empresa, viver isso, seguro. né? Só que aí, o que acontece, né? A gente via as mudanças na empresa, às vezes assim, eu mesmo participava de reduções de custo muito pesadas, né? Eu via pessoas que estavam prestes a se aposentar sendo desligadas, né? Porque a empresa não poderia manter. E aí a pessoa, pô, colocou a vida inteira dela ali, né? E de repente aquele planejamento que ela fez deixou de existir. E por algo que foge ao controle dela. Então, ter percebido assim, pô, pode ser o meu caminho, né? Tudo bem que como eu era muito bem avaliado, provavelmente eu brinco assim, até a lâmina chegar em mim, ia demorar muito. Uhum, Mas ainda assim, né, você percebe que, ainda mais uma empresa multinacional, americana, pô, você, né, tinha uma estratégia de reduzir quadro no próprio Estados Unidos para poder terceirizar para o Brasil, terceirizar para uma Índia, né? Por que que vai pensar no brasileiro? Quando precisar, vai cortar, né? uhum, E também eu não estava me vendo conectado ali com um propósito só de. É um jogo muito financeiro, entendeu? Então uhum. você, pô, entrega redução de custo, bate meta. Mas assim, o que que eu estava construindo de fato, entendeu? Legal. Eu não estava construindo nada. Uhum, E aí eu comecei né, namorar outras possibilidades de ganho, de renda. Eu comecei a entender o que é o empreendedorismo, comecei a namorar
essa questão, né? Tanto que, mas só que eu era muito apegado ao que eu construí na IBM, né? Uhum. Tanto que aí começa ali até né, mexer com marketing de relacionamento para fazer uma renda extra, né? Até a gente tem essa história com o Dom. Só que, assim, aprendi muito com relação a vendas nesse momento, né? Legal. Só que eu percebi assim, quando você tem duas coisas, ainda mais uma coisa que toma muito o teu tempo, você não consegue fazer nada direito, né? Então eu Perfeito. fiquei, acho que segurando muito o plano B, né? Uhum. É aquela história de queimar a ponte, né? Que vocês devem falar bastante Uhum. aí. Uhum. Então eu falei, ó, uma hora eu tenho que tomar uma decisão, porque eu não tô fazendo nada direito. Nem eu tô tão aqui, nem eu tô tão do outro lado, né? E também já não estava sentindo o seu propósito na carreira ali executiva, na Correto, multinacional. correto, né? É porque eu vi assim, o futuro aqui eu vou ficar nessa mesma coisa. Eu não tava. E aí eu percebi, eu não estou construindo um ativo, né? Eu Tá, não estou construindo algo que é meu, né? E que eu possa perfeito. vender depois, ou que eu possa, né, ter uma empresa consolidada que eu faça parte dessa construção, né? E aí eu comecei a me falar, eu quero construir algo meu, eu quero construir algo meu. Então isso já estava né, deixando inquieto ali Uhum. na IBM. E aí comecei a tentar essas outras estratégias de renda extra, né? Já tive o primeiro filho, comecei a ter mais necessidade, né? Começar a correr. Mas aí eu percebi o seguinte, não vai ter jeito. Eu acho que eu vou ter que realmente abandonar o barco para poder realmente empreender de verdade, né? Uhum. Entregando realmente 100% do foco para isso. E E aí, nessa época você já tinha ideia com o que você queria empreender? não, não muita, não muita, né? Eu só Tinha ficava. vontade de Tanto por isso que empreender, eu mas até falei estava assim, ali pensando, né? comecei a aprender vendas fazendo marketing de relacionamento, né? Aí eu falei, Tá, pô, será que é isso? Será que é outra coisa, né? Tanto que eu até aprendi também bastante. É legal quando você está aberto a novas experiências, que você aprende muito em cada verdade. setor que você participa, né? Uhum. Tanto que eu tenho aprendizados que eu levo da IBM hoje para a Revo, para a Antiscola, né? Minhas duas empresas, eu levo coisas do próprio marketing de relacionamento para as empresas também, principalmente no quesito de vendas, de como organizar eventos, que eu acho que isso eles você aprende, né? Sabe, você vai aprendendo o que dá certo em cada setor e você levar isso para a tua experiência é Uhum. muito positivo. Só Incrível. que sobre empreender eu não sabia, né? Não sabia o que eu ia fazer. É. E aí, eis que numa viagem, né? Eu com o Richard, né? Meu atual sócio, né? Nas duas empresas, Uhum. tava bebendo com ele, foi uma conversa de bar mesmo no sábado, são onde tem as melhores conversas, né? Quando você tá São bebendo. sinceras, É, né? e aí ele falei, ó, o que que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô na IBM, tô crescendo, mas, cara, tô sentindo que, né, eu tô querendo fazer alguma coisa diferente. E aí, bebendo, eu brinco que eu tava um pouquinho já alegre, né? Aí ele me fez uma venda ali. Porque o que que ele contou? Ele falou, ó, acabei de trazer uma empresa da Inglaterra, né? Só para vocês entenderem, meu sócio Richard, ele foi fazer mestrado de educação na Inglaterra, em Tá. Uhum. Oxford, né? Uhum. E ele conheceu uma empresa, na época de 2012, então vocês têm que Uhum. viajar um pouquinho comigo no tempo, Uhum. porque ele conheceu uma empresa de tecnologia para educação, ou seja, uma empresa que construía curso online Uhum. naquela época, Nossa. né, construía curso online para grandes empresas. Então ele estagiou quando ele estava lá na Inglaterra e ele teve uma sacada que eu falei que foi genial. Ao invés dele abrir alguma coisa sozinho no Brasil, ele falou assim: quero levar uma marca já consolidada internacionalmente para o Brasil. Tá. Né? Então, quando ele termina o estágio dele na Leo Learning, né, na época, Uhum. o dono fala assim: e aí, Richard, o que que você vai fazer voltando para o Brasil? Ele falou: vou abrir uma empresa igual a sua. E eis que ele fala: por que que a gente não faz isso junto? Né? Tá. E aí Legal. o que acontece? Ele traz essa empresa em 2012, né, que é uma empresa de construção de curso online, né, então que hoje eu nem preciso dizer como curso online está difundido, né, mas em 2012 até rodar curso online em celular, hoje vocês estão vendo muito vídeo no celular, mas naquela época era assim, uau, Então a gente pode dizer que né? foram pioneiros, né, na Sim, educação sim. digital. Na educação Incrível. digital, exatamente. E aí eu conversando com o Richard, qual que era, ele sempre foi muito vendas e marketing, né? Tá. Então ele tinha trazido essa empresa há menos de um ano, tinha vendido pra caramba, porque ele apresentava, até brinco com ele apresentava os cases da Inglaterra e não apresentava o que era produzido no Brasil, né? Então a estratégia dele bem, né? Mas deu muito certo, ele conseguiu clientes grandes, né? No Brasil, só que ele começou a ter problema de entrega, problema de gestão, problema de liderança, e ele sabia o que eu estava fazendo na IBM, né? Uhum. Então ele teve uma sacada ali, uma visão que eu não tive, né? Claro que ele precisou me embebedar ali para eu poder aceitar o convite, né? Mas ele falou, pô, se você está procurando algo, por que a gente não faz juntos, né? E aí ele me apresenta a empresa, ele me apresenta ali naquela conversa de bar, me explica o que que é a empresa e tal. Eu falei, cara, tudo bem Ficou que eu estava um pouquinho fascinado. alegre, aí ele me falou assim, cara, isso aqui vai explodir. Aí eu falei, pô, em 2, 3 anos eu tô na Ilha Tropical lá viajando, né? Foi o que eu pensei. Aposentado. Isso é coisas que a bebida te ajuda a viajar um pouco, né? E aí, quando ele me faz essa venda, eu brinco que ele me vendeu ali o projeto, eu topei na hora. Eu falei, cara, vamos lá.
Isso era 2013, né? Eu falei, tô junto. Uhum, E aí é quando a gente se une ali, aí eu peço demissão da IBM, né? uhum. E aí fui empreender Você com pediu ele. demissão, nem conseguiu um acordo, nada, demissão mesmo. Não, eu pedi. Não, nesse aspecto eu sou bem. Decidido. Eu acho que Legal. tem que ser ético, né? Eu falei, pô, eu não queria mais aquilo, Uhum. então. E até assim, eu ainda tinha aquele receio. Hoje eu não tenho receio nenhum, porque eu sabia que não era aquilo. Hoje eu sei que não é aquilo que eu queria, mas até Perfeito. assim, queria sair de portas abertas e tudo Uhum. mais. Legal. Então, realmente pedi desligamento. Só que aí a gente começou essa tal de Leo Learning, né? Que hoje se chama Revo, que é uma empresa de educação digital, né? Então a gente não vende para pessoa física, é B2B, é corporativo. Uhum. Então como é que a gente faz, né? Se eu fosse resumir o que que a empresa faz, né? Rapidinho, já Uhum. tinha passado pela tua cabeça trabalhar com educação, trabalhar no mercado digital, tá? Ou foi realmente ao acaso? Um pouco dos dois, porque o que acontece? Eu sabia que eu queria algo digital, Tá. né? Eu sabia que o futuro seria digital. E aí, quando aparece essa oportunidade na minha frente de ir para uma empresa, né, ser sócio de uma empresa de tecnologia para educação, né? Sendo que, e aí olha que interessante, né? O pessoal fala muito de empreendedorismo, mas eu não sou fã daquela, joga tudo, né? Queima a Uhum, ponte, joga tudo pro ar e vai abrir uma empresa sozinho, e você uhum, não nem calcula os riscos, não sabe se aquilo tem mercado, né? total. Então foi um risco muito calculado, porque eu pensei, pô, essa empresa já é consolidada na Inglaterra, né? Então ela já está presente em mercados maduros. Uhum, Até aprender, porque quando o inglês topou ser sócio do Richard, e também depois eu virei sócio deles, ele meio que disse assim, ó, é, eu eu não vou gerenciar o escritório no Brasil, eu não quero saber, você gerencia, a autonomia é de vocês. E ele falou assim, mas eu vou te entregar as ferramentas para construir os cursos, todo o processo, toda a expertise, o know-how de como fazer, uhum, só que eu não vou gerenciar isso. tá, Né? Em contrapartida, eu quero um pedaço desse negócio no Brasil. tá. Né? Então, a empresa ela foi essa joint venture, né, que chama. Então, um pedaço éramos nós, brasileiros, outro pedaço eram os ingleses, só Uhum, que o inglês não fazia nada, entre aspas, né? uhum, Mas ele não colocou dinheiro, assim, absurdo para investir na gente. Na verdade, tá. ele falou, ó, eu vou te dar uma janela aqui para você usar minha marca, para você aprender como faz, né, Legal. aprender os processos e você toca aí a operação no Brasil. Uhum, Tanto que o marketing no Brasil a gente que tinha que fazer, tudo era com a gente, né? tá. Só que isso também foi uma grande oportunidade, né? Foram 4 viagens para a Inglaterra que a gente fez aí ao longo de uma viagem por ano praticamente, onde eu Uhum, ia para os ingleses, falava, como é que você faz? Perguntava os processos, Aprendia. mapeava os processos, uhum, entendia o que eu estava fazendo errado no Brasil, que uhum. depois eu vou contar, a história parece bonita agora, mas o início Difícil, né? só cabeçada, Sempre é, só né? problema. Nossa, isso aí tenho história aqui pra contar pra caramba, de sofrimento, né? Porque quando eu saí da IBM, né, que eu tinha tudo, assim, uma carreira consolidada, né? Era só continuar crescendo, tava previsível, né? Uhum. E eu Confortável, né? topo essa venda, né, de me unir com o Richard pela Leo Learning. Quando eu chego na empresa, ele tinha 60 funcionários, tudo júnior, nesse um ano de empresa, Uhum, né? Assim, o inglês fazia as coisas muito bonitas, né? Mas, pô, eu brinco lá, a gente não sabia, né, a receita do bolo, né? O bolo uma hora saía queimado, o bolo saía com muito recheio, a gente só errava nas entregas. E ainda os cozinheiros eram E júniores, os né? cozinheiros eram júniores, a gente tomando porrada de cliente, porrada. Aí eu entendi por que que ele me chamou para Tá. aquilo lá, pra né? organizar. Para organizar. Uhum, Só que ele não tinha naquela conversa da cerveja, essa parte não apareceu, entendeu? E É, aí eu brinco que até falo com isso com ele até hoje, eu brinco assim, os 6 primeiros meses eu ficava com uma coisa assim, uma dor de barriga, assim, eu falei, cara, o que que eu fiz com isso, com a minha decisão de ah, sair da IBM? Não, me tava me dando dor de barriga. Eu falei, cara, será que eu fiz? Porque eu encontrei um negócio assim, totalmente sem fundação, né? Sem consolidação. uhum, Tudo bem, a gente isso tinha o é. respaldo dos ingleses, que era onde caía um pouco, né? Onde tem um terreno um pouquinho mais firme, né? uhum, Mas assim, a gente não tinha processo, cada time estava executando de um jeito, cada entrega, né? Aí era engraçado que eu lembro assim, os clientes, eles falavam assim, ó, você me mostrou esse curso aqui, ó, que era o que os ingleses tinham feito, tudo bonito. Aí mostrava do lado, sabe aquela coisa toda, com perdão do Brasil, tudo cagado, assim, igual do o lado, McDonald's, igual o né? McDonald's. Você vê a foto É, ali no letreiro ali, naquele negócio, e na hora que você exatamente, recebe o lanche não tem nada a ver o exatamente, negócio com o outro. exatamente. E é muito interessante isso que você está falando, porque assim, a gente vê, né, uma galera querendo empreender, startups sendo criadas, e Uhum, quando a gente vem numa empresa, de uma multinacional, que ela já está estruturada, você tem alta liderança, você tem ali todos os processos, uhum, já na vida real do empreendedorismo ali começando, todo mundo, um bando de louco querendo fazer acontecer, não tem processo, e muitas vezes é difícil organizar e total, implementar esses processos. total. E aí
pelo um pouco da sua história, você usou toda essa sua expertise e foi aí que ele viu essa vantagem, vamos Sim, dizer, né, no sim, sócio, sim. para conseguir unir as habilidades. E conta É. como um pouco foi, assim, esse Não, desafio. perfeito. E é exatamente o que você falou. A Uhum, gente era muito complementar, né? Como ele era muito vendas e marketing, ele era o cara que ia para os eventos, apresentava o produto, Legal. né? Conquistou esses primeiros clientes, né? Então, muito mérito dele. Uhum. Só que eu brinco assim, ele realmente precisava de mim, porque para uhum, organizar a parte de dentro, então a gente ficou meio com uma empresa que está nesse tamanho inicial, a gente se dividiu de um jeito muito fácil. Ele era o sócio do balcão para fora, né? Então ele que tá. trazia os contratos e eu Uhum. era o sócio do balcão para dentro. Então eu pegava os contratos e tinha que fazer ele acontecer com o time de produção, né? Agora, o engraçado, assim, a gente brigou muito, né? Obviamente, né? Brigas saudáveis que eu falei, cara, não dá pra vender desse jeito. Aí foi um grande aprendizado. Ó, esse contrato aqui, ele veio com uma falha absurda aqui, a gente se comprometeu a fazer A, B e C, e, cara, só isso aí vai levar a margem do projeto inteiro. A gente vai entrar em prejuízo, mas tem que entregar, porque é o que está em contrato. Uhum. Então, foi esse aprendizado constante, né? De olhar para como a gente estava fazendo as coisas, como que a gente estava vendendo. Aí eu Legal. conversava com os ingleses, falava, cara, você faz assim, não faz? Então, eu tinha um inglês Ajustava. ali, por isso que eu, assim, até você perguntou antes, né? Se foi um risco calculado, você queria. Então, Uhum. assim, educação, talvez eu não sabia que eu ia para educação, mas eu queria Uhum. algo digital. E Uhum. como eu tinha esse apoio de uma empresa consolidada, eu falei, pô, um risco bem calculado, entendeu? Eu tenho a Uhum. quem recorrer, eu tenho a quem tirar dúvida. Então, foi muito do meu, sei lá, meus 4 primeiros anos na empresa, né? Na minha responsabilidade de sócio do balcão para dentro, foi muito importar o que os ingleses faziam e tropicalizar para o que o Brasil, né, Passar para o achar time, para o criar os time. processos. Assim, nem tudo que o inglês faz, até porque eles são muito conservadores e by the book, né? O que é muito Uhum. bom por um lado, né? Mas nem sempre vai funcionar numa cultura como a nossa, né? Diferente, Então é. tinha que, às Tá. vezes, eu tinha que adotar e adaptar ao mesmo tempo, né? Tá. Adotava e adaptava. E aí foi esse processo de aprendizado, 5 anos ali, 4, 5 anos patinando, andando de lado, né? Sobrevivendo. Até uma hora a gente falou, pô, agora a gente pegou o jeito. Aí a gente tinha um time muito mais maduro, a gente foi Legal. trocando pessoas, né? Foi Tá. colocando processo, gestão, indicadores, tudo aquilo que eu prego aí na minha comunicação, né? E aí, de repente, a empresa dá um salto, ela começa a funcionar, a gente começa a ter recompra dos clientes, né? Porque clientes, Uhum. eu brincava com o meu time por uma frase que eu sempre falei, né? Eu falei, cara, cliente feliz, ele compra de novo, É. né? Só que eu não tinha cliente feliz no início, né? Entendi, Então ele não comprava entendi, de novo. Então toda hora entendi. era Sua uma, aquisição era ali, sempre era, nova, era né? Do sempre novos zero. clientes, o que é horrível para um negócio, né? Horrível. A gente É, sabe que Trabalhando com suplemento, eu falo, né, que a é, primeira venda é mérito do vendedor, é, a recompra é mérito do produto. é exato, não, verdade. perfeito. O A gente produto foi bem entregue, né? exato, exato. Ou é marketing, né? O marketing é muito bom, faz a primeira venda, né? Se Aham, você for na internet, o Total. marketing faz a primeira venda. é. Agora a recompra é o que você falou. Qual É que o é a experiência do produto e hoje é a cliente, né? experiência, É a né? Do experiência do cliente. cliente, qual Uhum, que é o produto. uhum, E assim, agora uma coisa que as pessoas não falam muito, que eu acho que é um aprendizado para compartilhar, é o seguinte: no início você não tem muito recurso para melhorar o produto, uhum, né? Perfeito. Então você tem que começar com alguma coisa, né? E isso, assim, minha jornada mostrou isso muito claramente, assim. É quase um jogo onde você vende um pouco, né? E aí depois procura olhar para o produto, melhora o produto. Porque você não vai poder, vou com o produto mais top e você não vende nunca, aham, Perfeito. né? Então uhum, você vai com uma versão 1.0 do produto, aí quando você já consegue alguns clientes, de repente você fala, pô, agora eu vou melhorar isso. Aí uhum, você já tem recurso ali para poder fazer uma melhoria no produto. Aí você certo. consegue mais vendas e mais recompras. Então, assim, isso acaba que é um ciclo que Uhum, ele não pode parar, entendeu? Esse é um ciclo que você tem que constantemente ficar fazendo. O que certo. eu vejo que é um Legal. problema hoje no empreendedor, na maioria das mentorias que eu dou, Aham, ou ele quer só vender, e ele fica num jogo de vender, 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 e nunca olha para o produto, que é o erro aham, mais comum, né? Só fica tentando aumentar as vendas. Tá bom, mas aquele produto, na maturidade que ele está, ele vai te levar até um determinado tamanho. Depois você vai chegar num platô aqui, num teto, você não vai conseguir passar porque você não tem produto para isso, né? Ou teu produto não é bom o uhum, suficiente para você crescer ainda mais, ou você não tem ainda uma esteira de produtos para alavancar mais crescimento ainda, né? certo. Então acaba que é um ciclo. Esse ciclo ele não para nunca, né? Uhum, Então é repensar o produto a todo momento, né? Ter times para isso. É claro, no início não existia isso, né? A partir Aham. do momento que a gente, começou a melhorar a experiência do cliente, melhoramos o processo, a gente começou a ter clientes felizes. uhum, Aí esses clientes felizes passaram a indicar a gente, São os né? advogados da marca, né? Aí começaram a indicar a gente. Aí depois eu fui melhorando o processo, melhorando, e é assim até hoje, né? A gente uhum, vai criando novos produtos, a gente sempre está pensando em melhorias, né? Mas é meio que assim, primeiro traz o primeiro fluxo de clientes, né? Acho que é um primeiro aprendizado aí, né? Traz o primeiro fluxo de clientes,
e depois repensa, já começa a pensar como é que eu melhoro essa experiência, como é que eu melhoro o produto para eu trazer o segundo fluxo de clientes e Total. Legal. assim você Total. continua, Muitas entendeu? pessoas travam nisso, né? Eu venho Sim. da área de produtos, tenho 10 anos de experiência no mercado de desenvolvimento de cosméticos, Uhum. e eu vejo que as pessoas elas querem assim o produto perfeito, o produto ideal, inovar demais, mas nem sempre inovar é você assim ter um produto, eu brinco, do além, Exato. né? A É. inovação pode estar na embalagem, ela pode estar numa forma de você comunicar, ela pode estar em um ingrediente ativo ali dentro da fórmula, e o começar, e essa dica que você trouxe de poder ouvir os seus principais primeiros ali clientes, Uhum. é muito interessante, porque Total. você vai na direção correta. Às Uhum. vezes não era aquilo que você estava imaginando lá atrás, né? Perfeito. O que a gente faz hoje é totalmente diferente É, de quando a gente começou, justamente por isso, né? é. A gente foi entendendo, a gente faz muito essas perguntas, né? O que que a gente precisa parar de fazer, Uhum, né? O que que a gente tem que manter e o que a gente tem que começar a fazer que a gente não está fazendo ainda. Então, todo ano a perfeito. gente tem essa reflexão Perfeito. e muito é o que você falou, ouvindo os clientes, né? Uhum, E tomando muito cuidado também para o cliente não te jogar para uma coisa que você não, um negócio que você nem quer ter, né? Certo. Então também tem que ter uma reflexão pessoal, porque às vezes o cliente, eu gostaria que fosse assim. Você fala, tudo bem, mas eu não estou nesse tipo de negócio, né? Então, talvez trazer um parceiro para atender essa outra parte que você não quer, muito porque legal. senão isso também vai te levando, você perde até a tua essência Uhum. do porquê você Total. começou, né? Eu Total. achei audacioso, assim, lendo o seu currículo, saber que são tantas habilidades e tempo em gestão e liderança. Ao mesmo tempo, você fala sobre growth, que você precisa testar o tempo inteiro, errar e Sim, aprender com os erros. sim, Parece que as coisas são como se fossem dois mundos, porque a sim. gente olha de repente e imagina o perfil da pessoa que é gestão, processo e organização, Aham, até talvez erroneamente um pouco mais quadrado, e aquelas aham. pessoas que tomam um risco, normalmente fica com o time de marketing Sim, isso, né? sim, E vai pro digital e sim. testa, empreende, e você tem os dois conectados. Tem que ter. Conta um pouco disso, porque é Não, interessante. tem que ter, assim, a gente, até, assim, meu papel na Revo, né, além de sócio, eu sou diretor de operações, Legal. só que eu estou muito sempre conectado com o time de vendas e marketing, até para dar, retroalimentar eles e falar assim, ó, a gente vendeu desse jeito esse projeto, só que a gente percebeu que não é rentável para a gente dessa forma, então Perfeito. vamos parar de vender dessa forma, então a gente muda produtos e troca muito por causa dessa interconexão, né? De voltar e dizer, ó, isso funcionou, isso é muito bom, ó, isso aqui é muito rentável, vamos vender mais, né? Legal. Isso aqui já não funcionou tanto, vamos parar de vender. Então, se a gente não tem essa conexão, e só através de quem entregou, né? Quem produziu, para poder dar essa. Porque às vezes o vendedor está vendendo e acha que está ótimo, mas a gente É, vai falar, cara, não para de vender esse produto aqui, ou para de vender dessa forma, porque isso não está sendo saudável para a empresa. Só que você só consegue isso com gestão, com indicadores, né? Então a gente tem uma por isso a analogia, importância. até que você falou, né? Por que está interconectado? Tem uma analogia que eu adoro sobre gestão e liderança, né? Tá. Que é a analogia de uma bicicleta. A gente fala É, muito isso na escola porque simplifica para todo mundo, né? A gestão é a roda de trás e tá. a liderança é a roda da frente de uma bicicleta. Por quê? Né? Liderança é direção. Então você está ali tá dando direcionamento, né, para onde a bicicleta vai. Se você não tem direção, você vai andando para frente, uma hora vai bater, né? Então a liderança é essa, falar com a equipe, dar o direcionamento para onde a empresa vai, né? E a gestão é a roda de trás, por quê? Porque é o que gera atração, é o que Perfeito. gera aceleração. Então, assim, você pode até, já viu muito, falam muito de liderança, né? Às vezes o cara pô, é bonzinho, fala com todo mundo adora ele, só que a empresa não vai para frente. Por quê? Porque ele não tem meta, não tem indicador, ele não tem uma atração ali com a equipe, né? Não Entendi. tem, não tem uma orientação por resultados. Então, ter só a roda da frente, a bicicleta fica parada também. Ela não sai Entendi. do lugar, entendeu? Então, a roda de trás, que é a gestão, é onde você vai botar o torque, vai botar a aceleração para a bicicleta andar para frente, né? Muito E a legal. liderança, a roda da frente, que você vai direcionando. Isso aqui não deu, isso aqui deu, vamos fazer mais isso, né? Então, acho que É, assim, falando da analogia da bicicleta, ou seja, você não consegue uma bicicleta com uma roda só, né? Você total. precisa das duas rodas. Então, é o jeito mais simples que eu encontrei de explicar como é que gestão e liderança andam juntos, né? E Legal. é bem assim, porque É, a gente vê, né, às vezes fala, ai, crescer, todo mundo sonha tanto em crescer, mas crescer sem processo, crescer muito rápido é complicado também. Aí você tem que sim, pausa, sim. né, a casa, organiza as coisas, coloca processo, gestão e Uhum. volta a E às crescer. vezes não dá pra pausar, né? Você tem que É, trocar a Fazer com roda tudo, com né? o carro andando, né? exatamente, Legal. exatamente. Que é o mais comum, né? Aliás, não dá pra pausar, né? É, é, é. Por acaso, mas isso é uma outra história, por acaso a gente teve que, em um momento ali da Revo, parar as É, vendas lá atrás, né? Quando ainda Ah, era Leo Learning, porque tava o caos. entendi. Mas Foi assim, o a gente teve extremo. que parar. Mas assim, imagina uma empresa ter que parar de vender.
Então olha o nível que chegou a coisa, É. entendeu? Era Loucura. desastroso. Mas eu aprendi para nunca mais chegar. Até quem está escutando a gente que aprenda com o meu erro para não fazer a mesma É. coisa, né? Para não errar da mesma forma. Mas é um pouco isso. O ideal é que não pare nunca. Vendas não pode parar nunca. É um motor que faz a empresa crescer, é Uhum, oxigênio ali, né? Que traz uhum. caixa para a empresa. Então vendas não pode parar. Então, olha o limite que a gente chegou. A gente teve que parar por alguns meses e falar, cara, para de vender. Tava o Porque a caos gente Porque não mesmo. precisa tava organizar. conseguindo, né? A gente não estava conseguindo entregar. Então, para organizar a casa, mas para nunca mais chegar nisso de novo, entendeu? Para nunca mais Exato. ter que repetir isso. O Nilson, e até pra gente navegar um pouco mais essa parte de empreendedorismo, mas Uhum, antes, fechando um pouco ali a parte da IBM e da uhum, sua carreira ali no corporativo, uhum, você falou de fome, você falou de sempre entregar mais do que era esperado. uhum. É, tem mais alguma dica que você pode dar para uma pessoa que quer se destacar no mundo corporativo, tanto de experiência tua, como também no que você pode e deve ter visto em pessoas que se reportavam, né, a você na época da IBM? Sim, sim. Ah, tem bastante, né? Mas assim, eu acho que se eu fosse, sei lá, pegar uma dica de ouro, né? Uhum. Eu acho que é ter mentores, né? Procurar mentores. Total, legal. Porque na minha época de IBM eu tive, né? Eu sou muito grato a eles, né? Então, eram mentores do corporativo, né? De como Total. trabalhar, assim, para você ser um bom funcionário e crescer na empresa. Mas ainda assim, por exemplo, até pelo ecossistema que a gente preza na escola, é mentores, né? Tem mentores. E é muito assim, às vezes você não vai ter um mentor só, tá? É mentor em habilidades que você precisa, e às vezes você vai ter dois, você vai ter três, dependendo do que você quer construir. Então, ter mentores ajuda muito, porque alguém que já. A gente fala muito, né? Saber o caminho é diferente de percorrer o caminho, né? Então você acha que sabe, mas você nunca percorreu. Então percorrer, falar com quem já percorreu o caminho, É. a pessoa fala, ó, tem uma curva perigosa ali, cuidado com isso. Então você não precisa errar, né, passar pelos erros que outra pessoa já Legal. passou. Então você corta muito caminho a partir do momento que você tem mentores, né? É bom aprender com os próprios erros, mas melhor ainda Melhor, aprender com o erro dos outros, melhor ainda né? aprender com o erro dos outros, né? Inclusive, eu também sempre acreditei e compartilhei essa ideia da importância de Uhum, sempre ter mentores, né? Mas é saber também que às vezes o mentor não necessariamente vai ser um amigo teu, uma pessoa que você tem acesso, uhum, né? Porque até eu ter a oportunidade de ter contato, sentar, conversar e absorver e ouvir as experiências, né, de pessoas que já estavam onde eu queria chegar, uhum. eu buscava isso em livros, né? Livro, livro, no Na livro é um mentor internet, de né? certa O pessoal forma, me né? pergunta, Dom, Verdade. É, qual que é o seu maior mentor? Para mim é o Anthony Robbins, aham, né? Mais para frente, né? Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos pessoal, mas assim nunca conversei com ele pessoalmente. Mas sem dúvida nenhuma é a pessoa que mais influenciou, né? A pessoa que eu me tornei e que eu tô me tornando. perfeito. Eu vou pegar um gancho assim, outra dica, leia livros, né? Você falou, porque Uhum, acho que ler livros, você também tem alguns mentores ali que não estão do teu lado, mas ele parou para escrever aquele livro inteiro, então pô, você pode pegar o conhecimento daquela pessoa simplesmente lendo, né? uhum, E hoje, assim, até outra coisa que eu percebi, né? Você falou da minha ambição, da fome, né? Em algum momento lá atrás, eu li que CEOs de empresa, né? O quanto eles assistem televisão, né? E, tipo, já era uma fiz. coisa assim, 4, 3 horas por semana, se muito, né? Aham, Tá. E enquanto, sei lá, não gosto de fazer essa distinção, né? Mas aham, uma pessoa que não tem tanto resultado, né? Assiste, sei lá, 60 horas de TV por semana, né? Alguma uhum. coisa assim. Em compensação, a leitura de livros era absurda. Então, sei lá, um CEO médio, deve ter isso no Google, não vou Quatro saber o livros número, por mês, se eu por não me mês, engano. assim, sei lá, dá 100 livros por ano. Aham. Então, isso é uma coisa que há muito tempo eu faço. Ai, Né? que Eu legal. leio muito livro, né? Eu tava até olhando quantos livros eu já li em 2022. Eu faço uma listinha. Eu É. aprendi a fazer uma listinha, né? Legal. Até para poder mapear isso, né? Claro que se você só lê por ler, talvez não seja tão, mas talvez ler coisas que realmente vão fazer a diferença para você, que faz sentido com o teu momento, que também só focar Total. trazendo livro por livro, É. só vai te ocupar tempo e não vai. Carol, É, leitora também. então. Ele tá brincando comigo porque, assim, eu também sempre absorvi muito conhecimento através de pessoas. Comecei muito jovem também na carreira e Aham, tive muitas trocas, então, multinacional, executivos, depois os uhum, clientes na rua me ensinando. uhum, E aí eu sou muito de vídeos, amo podcast. E o livro é aquele negócio que ele ia ficando, entendeu? Sabe aquela hora assim, você precisa dormir pra dar sono, você lê uma
página e E dorme, dorme. sei como é, Era sei tipo como isso. Mas aí eu venho melhorando, né? E agora eu brinco que eu sou a leitora, porque é. eu comecei a me interessar de verdade É, depois nos que você. livros Aham, e eu fico conectando. Eu leio assim um livro de uma história de uma pessoa de sucesso aham, e aí eu me prendo exatamente nisso como ela fez, como se fosse um mentor, essa dica que você trouxe, aham. e um livro de desenvolvimento pessoal ou vendas. Eu fico migrando nesses Não, é isso universos, aí. né? É isso E aí. 20 páginas por dia, gente, é a dica. Dá quanto no mês? Como é? 20 páginas por É, dia? Vai dar umas não 600, dá, não é isso? assim, 30 dias lendo vai dar 20. dois livros É, por mês, é né? bastante É, É coisa. na, bom, na né? verdade menos um pouco, né? É, Eu tinha ouvido isso. Você lê 10 páginas por dia, dá um livro por mês. daria um livro por Dá Um ou mês. mais, dois. dá uns dois. É, É É, que os livros estão mais longos, né? tem de é uma pouco em todos. média, Né? gente. Mas, Mas mas o ponto é esse, né? E aí você vai É, começando a ler, eu tava falando, eu já passei de certamente só esse ano aí mais de 30, muito né, legal. lidos assim, e é aham, muita coisa assim. Eu vou percebendo que competência eu quero melhorar, né? Então você falou Se vendas e tudo desafiando. mais. Aí eu falo, cara, eu quero, por acaso eu tô até lendo livro de vendas agora, assim, né? qual que Porque você tá lendo? Qual? eu tô lendo do Jordan Belfort, Tá. do Lobo de Wall Street, né? Aham. Legal. E Eu tô qual que foi, lendo Receita Previsível pela terceira vez. Muito bom também, muito bom. e qual que foi o É. melhor que você leu esse ano? O melhor que eu li esse ano. Nossa, deixa eu pensar aqui essa pergunta. Cara, o do. Tem um influencer mais recente chamado Alex Hormozzi. Não sei se você ouviu falar dele. Já. Que ele até é de academia, né? Ah, é? Fez um infoproduto para academias, né? Tá. E ele fez um livro, inclusive assim, se você é do marketing digital e não leu esse livro, você tá perdendo muito tempo. Deixa eu anotar. Uau. Que é o 100 Million Offer, né? A Tá. oferta de 100 milhões, né? Legal. Aham. E ele faz todo um playbook, né, de como você fazer vendas, ofertas pela internet, Uau. né? E ele cobra assim, ele até fala, cobra 90 centavos para vender o livro dele, que na verdade o livro é muito mais um posicionamento dele, né? Que ele tem uma empresa de aquisição de outras empresas. Então ele brinca assim, eu vou te dar conteúdo gratuito Uhum. até a sua empresa passar de 3 milhões de faturamento anual. Se você passar disso, se inscreve que eu posso trabalhar contigo. Né? Legal. Que Enquanto você legal. não chegou nesse nível, eu estou te entregando De conteúdo graça. praticamente de graça, né? A Entendi. 90 centavos que é o mínimo que o Jeff Bezos falou que tem que na Tá. Amazon você Cobrar. vende o livro. Tá. Mas uma coisa que eu dou até uma dica, se você não é muito de leitura, eu estou ouvindo muito audiobook. Eu estou muito pelo Legal. audiobook. Aí eu Tá. consigo concatenar o meu tempo ali de correr, de caminhar, ou Legal. um tempo ali que talvez eu estaria fazendo outra coisa, muito tempo de trânsito, às vezes eu estou indo para São Paulo de carro, aí eu estou ouvindo o livro, né? Então, às vezes, assim, duas, três idas para São Paulo, às vezes eu já ouvi 4 horas aí de um audiobook, que é um livro, mais ou menos, né? Legal. Então, eu estou usando muito esse tempo que, em teoria, seria perdido, Uhum. né? Se torna produtivo, E né? eu tô, Faz e eu duas tô coisas. ouvindo, faço muito isso. Então, por isso que eu consigo. Porque se parar para ler hoje é até um pouco mais difícil de eu conseguir. Uhum. Então, Uhum. na verdade, estou matando muito livro, muito no Tá. formato de audiobook, né? Que Tá. é outra Legal. dica, né? Se isso fizer sentido, Não, Total. total, audiobook. total. E assim, tem muita gente que não gosta de ler, Uhum, e às vezes se sente mal, né? Quando escuta pessoas falando que leram tantos livros, leem é, tantos livros por mês, por ano e tal. uhum, Mas, e eu tinha essa. Até por seguir algumas pessoas e ouvir algumas pessoas, eu acabei criando essa mentalidade de que tinha que ler, uhum. né? Mas é bom, essa É, mentalidade é boa. Ela te deu não, resultado. sim, Te ajudou. me ajudou e eu gosto. Aliás, é Sim. um dos melhores momentos do meu dia, é a hora que eu acordo, tomo meu Aham, café e faço uma leitura. Agora, aham, com o tempo eu conheci pessoas extremamente bem-sucedidas que nunca tiveram hábito de leitura. aham. Preferiam um podcast, preferiam É um que é vídeo, um outro jeito de e você tá tudo consumir bem, e né? tá tudo bem. Se O você importante é consumiu, aprender, né? e se, Aprender e colocar em prática, se né? você acessou o conteúdo de alguma forma, seja lendo ou É, Uhum, ouvindo, tá valendo, né? uhum, Ou podcast, ou vendo, enfim. Acho que o importante é ter acesso ao conteúdo, né? E total. não subestimar o poder disso, porque o que já me abriu a cabeça com tanto de leitura, você deve ter percebido a mesma coisa, né? O aham, quanto tua total, perspectiva ampliou, muito. né? E talvez eu nem estaria conseguindo fazer metade do que eu faço hoje se eu não tivesse tido essa preocupação, né? De, E a de... gente vê assim, a gente está falando aqui, né, de buscar conhecimento, dessa importância de sempre estar se atualizando. E você tem uma escola de negócios, Uma Sim, com uma anti-escola. anti-escola de negócios. sim, Explica um pouco pra sim. gente. Eu achei muito interessante até o nome, Tá, aí, anti-escola. anti-escola. Vamos lá, o que que eu aprontei aí, né? São os É, rebeldes aí São dos os rebeldes. empreendedores? Eu brinco com um amigo meu assim, né? Que exemplo que eu tô dando para meus filhos, né? Criando uma empresa que chama Anti-Escola. Complicado, né?
Mas a brincadeira até falava assim, eu sentava eu brinquei com um amigo meu, não foi por isso, tá? Mas eu Tá, falei, pô, eu sentava sempre na última fileira lá da escola, né? totalmente. Eu não gostava muito daquela coisa, pô, eu sentia que o Turma do colégio ali, fundão. turma do fundão. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir um antes isso aqui, antes escola. Não, brincadeira. Mas qual que foi o conceito da anti-escola? O nome vem muito do antifrágil, né? E por quê? Porque a gente percebeu que. O que é a anti-escola, né? Antes disso, até dando um passo para trás para poder explicar o nome. A gente pensou em criar um ecossistema no meio da pandemia, um Tá, ecossistema que é uma empresa, uma escola de negócio, uma empresa de educação, mas para empreendedores digitais, tá? E aí é por isso que, se eu falar empreendedor digital, vocês vão entender o porquê do nome. E como é que uma escola de negócio hoje ela funciona, né? As maiores aí que fazem MBA ou se vestem como escola de negócios, né? Normalmente elas chamam professores para dar aula, né? E esses professores não são empreendedores, eles são entendi. acadêmicos, né? Então, assim, você vai estudar o livro do case da GE de 1990 alguma coisa, Uhum, entendeu? Coisa assim que hoje em dia nem faz mais sentido, entendeu? Aquele mundo não existe mais, né? uhum. É mais no digital, que é tudo tão rápido, né? Exatamente, É, exatamente por isso. E aí, quando a gente fala anti-escola, não é porque a gente é anti no sentido de contra, não. É porque a gente é o contrário, perfeito, entendeu? Então, não é contra se opondo à educação. A gente é uma empresa de educação, né? claro. Então, Uhum, jamais. Aliás, eu tenho duas empresas de educação, jamais seria contra a educação. uhum. Mas o anti-escola, ele é muito assim: estamos fazendo o contrário do que as escolas de negócios fazem. E principalmente para o empreendedor digital. Por quê? Como você bem colocou, o digital ele é muito dinâmico. Então, É. o que está dando certo hoje, sabe, não vai dar certo daqui a 3 anos. 2, 3 anos, o que você já fazia, né? O que funcionava 2, 3 anos atrás, hoje em dia provavelmente você já não consegue ter o mesmo resultado, a mesma rentabilidade, aquilo já virou um pouco mais mainstream, né? É que nem É. falar hoje de fórmula de lançamento. Funciona? Funciona, mas era muito mais fácil em 2013, 14, né? Hoje em dia você vai ter que ter uma coisa. Os profissionais, né? O mercado ele vai se profissionalizando, então ficam aqueles que já estão mais consolidados, que sabem fazer. Satura uma certa tática ali, né? Isso, Uma total. certa estratégia e você precisa descobrir novas, as coisas vão ficando É mais isso. caras, o E Google é não, um leilão. e não só no digital, né? Hum. Até no físico também, no varejo. É, Tem aquele livro do, acho que é Jim Collins o nome dele, Empresas Uhum. Feitas para Sim, Vencer, sim. Esse que aí eles mesmo. foram ver depois de uns anos, as empresas que ele citou ali como exemplo tinham Tinham fechado. fechado, tinham quebrado. As É, melhores, né? eu, Supostamente, né? no cosmético a gente falava muito assim, né? A gente É. atendia dois perfis de clientes Uhum. e a gente sempre falava, a indústria cosmética que vende para o varejo, vamos Uhum. dizer assim, ela tinha um produto ali que ele tinha um prazo de validade de 3 anos, Uhum. depois daquele ele começava a cair. Uhum. No digital é muito louco, às vezes é um ano e você já tem que atualizar o produto, as marcas lançando ali de 6 em 6 meses, querendo fazer lançamento, e tem marca que Sim. consegue ir nessa velocidade e cresce muito aí, ocupando o market share do mercado. É É isso aí, bem é isso aí. interessante, é e rápido. no modelo de vocês, vocês É, conseguem manter aí no anti-escola, atualizado. né? Por que que a gente está ao contrário das escolas de negócio? Uhum. Porque quem dá aula é o próprio empreendedor. Muito Então, legal. assim, não tem professor, né? Não tem sala de aula, né? E a gente meio que botou para dar uma provocada também, né? Porque aí todo mundo, pô, por que anti-escola, cara? Peraí, o cara tá rebelde aqui, o que que eles estão dizendo? Não, e o cara se A Genial, gente queria. conecta É, quando ele não, e, entende, e, né? assim, Porque ele quer a vivência. a gente colocou esse nome, teve um público que super, assim, criticou, né? Mas quem é o público que está criticando a gente? Não é o empreendedor, Não é o público. entendeu? Normalmente é quem não entendeu essa pegada. Agora Uhum. o empreendedor adorou. E Legal. aí, o que que a gente tem lá dentro? É uma comunidade, né, que tem cursos, tem mentorias, imersões lá dentro, né? Então, a gente ensina é, é, 4 grandes pilares para você crescer uma empresa, principalmente no digital, né? Que é o pilar de marketing e vendas, né? A parte de growth está ali também. A gente tem a parte de planejamento estratégico, gestão, a gente tem gestão de equipes, né? A gestão de rotina e a liderança, né? A Muito parte de legal. liderança. Então, a gente tem esses 4 pilares lá dentro. E qual que é a ideia? Os empreendedores vão trazendo o que, que eles estão fazendo hoje no mercado, quais são as Uau. estratégias, é papo de bastidor, então acaba Gente, entregando isso ouro é lá muito dentro. valioso. Então, assim, o acesso à comunidade é o grande diferencial, né? Uhum. Então, hoje, quando começou, eu brinco, né? Foi um pouco mais difícil convencer lá o pessoal, porque quando você tem 20 empreendedores, você tem alguma coisa, mas, né, hoje que a gente já está em 180, quase 200 empreendedores De lá diversas reunidos, áreas. de diversos negócios diferentes, mas a grande questão Tudo no que une digital. eles é digital. Então, assim, ele tem que necessariamente ter um negócio que é consolidado ou não, né? Mas que ganhe dinheiro pela internet, ou que ele até pode ter um negócio físico, mas ele tem uma alavanca de crescimento, né, para a internet, ou seja, ele quer crescer para o digital. Então a gente reúne esses empreendedores, não importa o setor, não importa o tipo de negócio,
E lá dentro tem mentorias, né? Então, assim, empreendedor para empreendedor, né? Eu dou muita mentoria lá dentro, os sócios, né? Somos em 4 sócios, no caso da Antiscola. A gente dá muita mentoria lá dentro para outros empreendedores, é uma troca de experiência. Porque, assim, não tem. Hoje em dia não tem o certo e errado, tem assim, É, o que está funcionando para você, que eu possa talvez entender e ver se se adequa para o meu negócio ou não, né? Porque às vezes o que funciona para você não vai funcionar no meu setor ou naquilo que eu estou vendendo. Mas essa troca constante gera muito dinamismo, né? perfeito. Então a gente Legal. tem encontro lá, encontros mensais que o pessoal diz que está funcionando, tem encontros presenciais, a gente faz evento presencial. É bem uma pegada mastermind, só que eu não gosto do nome mastermind porque pressupõe que é só a galera reunida, o WhatsApp, só isso. Não, lá é uma escola, lá tem Faz capacitação, acontecer. tem curso, Uhum. tem uma metodologia própria para as coisas acontecerem. Então, Uhum. tem uma parte mastermind, mas não é só isso, né? Legal. Então, Lidando com tantos empreendedores, né? Todos no digital, mas de diferentes áreas, né? Vamos dizer assim, uhum, segmentos. Quais são as principais dores que você legal. vê? Que você pode Uhum. falar assim, olha, isso aqui pega no calo de todo mundo. Sim, sim. Não, eu acredito assim, é muito comum você ver exatamente isso acontecendo, assim. É o pessoal quer a bala de prata. É, Ele quer o hackzinho que ele vai colocar num Você negócio vai desse. contar pra gente hoje, né? É, não, não, Qual que inclusive, é a não, bala de prata? vou contar, e aí eu vou acabar, já tá gravando, né? e eu vou acabar com a expectativa de vocês, porque não tem, Não né? E é tem isso que eu gente. Não. acabo com, e a gente é até meio que anti-hack, porque teve uma cultura recente no digital que é assim, cara, o hackzinho, né? Me dá o hack aí, o que que você tá fazendo? É, Cara, só que isso é um pensamento muito limitante, porque Uhum. assim, o hackzinho às vezes vai funcionar para alguém ali, mas não vai funcionar para você. Ou se funciona, vai funcionar por 6 meses, alguém vai aprender o hackzinho, e vai fazer também, aí aquilo satura. Então a gente é muito então, contra. gente, agora ele vai contar o novo hack pra É, gente. é, Prestem atenção. não, e aí o que a gente percebe muito Vamos ver. assim, a gente vê que não tem uma maturidade no empreendedor para entender que existem estágios diferentes de empresa, Tá, tá? E aí isso é um pouco o que a gente mapeou, porque, por exemplo, quando você é uma empresa que está começando, você tem que vender. perfeito. Você tem que vender. Não existe outra prioridade a não ser vender. Uhum. Né? Então, enquanto você não chegou ali até 3 milhões de faturamento anual, a tua prioridade é entender o teu mercado, é entender entender a tua oferta. Você ainda não conseguiu consolidar bem a tua oferta. Perfeito, não Entendeu? tá Você validada. tirou ali algumas coisas, conseguiu algum dinheiro, conseguiu algum caixa, mas você não tem um negócio consolidado ainda. E aí a gente brinca que é o estágio vale tudo, né? Vale dedo no olho, puxar cabelo, vale qualquer coisa, né? É o A vale gente tudo. tem um termo mais agressivo lá na É, empresa. e é um pouco isso, assim, você tem que vender, você tem que entender o que que é a tua oferta, talvez você não tenha um negócio ainda, né? Teu É, negócio não é previsível. Então esse é como se fosse uma fase um, né? Uhum. perfeito. Passado esse teto de 3 milhões de faturamento anual, aproximadamente, né? Não estou sendo muito, não é nada, Uhum. a gente percebe isso. Específico. É, você começa a ter outros problemas. Aí começa a Tá. ter problema de contratação, problema de equipe, né? E aí, se você continua só focando em vender, 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 aí é o que você até comentou, que eu brinco que é a analogia do motor de Ferrari dentro de um Fusca. Entendeu? Tá. Botou um motor de Ferrari dentro de um Fusca, você vai acelerar ele, mas ele não tem ali uma funilaria, não tem uma capacidade de correr a velocidade que você está querendo chegar. Que aí é momento de gestão, processo, Isso. organizar e Aí crescer começa essa outra time, né? fase, né? Começa essa outra fase que você tem que começar a pensar: pô, será que eu tenho o time certo? Será que eu Perfeito. estou com as pessoas nas posições certas, né? Com os recursos certos? Então você começa a pensar em processo, começa a pensar em gestão, você começa a ter dores dessa magnitude, porque senão você fica igual um serrote, né? Você sobe, vende, que legal, aí começa a perder Caiu. dinheiro, perde responsabilidade. Aí você sobe, que legal, perde. Então você fica numa coisa, Frustra, vai desanimando, não, principalmente é. se tiver E o empreendedor, investidores, né? sabe o que que é isso emocionalmente para o empreendedor? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô Putz, pobre, tô rico, é. tô pobre. Aí ele fala: caraca, eu vou bater o. É exatamente o que esse Não, cara e a aí gente é vive. assim, né? O dia 30, 31, socorro, dia 1, zerou o jogo, né? Zerou o jogo começou de novo, né? Então, assim, aí você começa a perceber assim: tá bom, você achou uma forma de gerar caixa, Tá, você encontrou uma forma de vender. Mas você ainda não tem um negócio previsível, consolidado. E aí você começa a pensar, tá, como é que eu. Aí teu dilema é como é que eu estruturo, quais equipes eu preciso, onde que eu perfeito. tenho que contratar primeiro, quem que eu contrato e por quê, né? Coloco em que posição. E aí Uhum, é outro jogo. é, Então, assim, você dominou vendas, mas aí agora o jogo é entender como é que eu crio um negócio, né? Como é que eu crio um time, como é que eu tenho essa previsibilidade. Porque Uhum. legal. quando eu vejo, a maior dor dos empreendedores é esse sobe e desce doido, Uhum. que ele não consegue ter previsibilidade. Essa é a dor Entendi. dele. Então, assim, é deixar o negócio mais previsível, é rever o modelo de negócio, né? Aí vamos supor que ele encontrou. Ele vai bater essa fase, vai passar ali dos 5 milhões de faturamento. Provavelmente ele vai para um outro estágio onde ter
líderes, né? Porque aí ele começa o seguinte, pô, eu tenho que construir lideranças dentro da empresa. Pra tirar um pouco, porque fica muitas Porque, vezes o eu, né? Eu então, empreendedor ali, então né? da fase 1 para a fase 2 era vendas, Uhum. né? Tá. Da fase 2 para a fase 3 era gestão, processos e tudo mais. Quando você entra na fase 3 já está com esse... Normalmente o empreendedor não tem vida. É Ele isso. descobriu que ele virou escravo do próprio negócio, Uhum. né? Ele está totalmente operacional. E aí, como é que sai disso? Porque tem gente que fala, cara, até preferia quando a empresa faturava. Tem gente que volta, tem gente que quer voltar, Sim, tem gente que não quer passar de que um não quer passar crescimento. daquele crescimento porque ele É acredita, verdade. né? É. Ele É verdade. acredita erroneamente que o futuro vai piorar. Porque assim, ele pensa assim, o pensamento linear, se tá difícil aqui, se eu cresço, Total. cara, eu não vou ter vida mais, não é isso que eu queria para mim. Ele passou a empreender para buscar liberdade e ele acabou Foi entregando a espiral. liberdade dele. Ele falou, pô, não É. tá valendo a pena isso, né? Até abrindo um parênteses, Uhum. até por bobeira, né, ingenuidade, em algum momento, quando eu comecei a ganhar dinheiro com vendas diretas, e eu não acho bonito isso, mas eu comecei a me achar melhor do que funcionário. Do que quem era funcionário, do que quem trabalha. Ah, fulano trabalha para os outros, está construindo o sonho dos outros e tal. Mas quando eu decidi empreender também fora do multinível, eu comecei a viver esse tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. Eu confesso que teve momentos que eu cheguei a me questionar, nossa, será que era melhor ser funcionário? Pois, tá Né? vendo? Bateu isso em você também, Porque né? assim, você é É. dono do seu próprio negócio, só que você É. faz tudo, você não tem tempo, você não tem mês que você ganha dinheiro, tem mês que você não ganha. Aí você fala, pô, funcionário era mais fácil, né? Era É, previsível é, lá, eu tinha lá o contra-cheque caindo é. todo E mês, a né? sua mente não para, né? Porque a gente Tá. fala, você trabalha muito mesmo empreendedor e a mente é funcionando o tempo inteirinho. Uhum, exatamente. Então, essa Mas fase legal. é muito cruel da empresa. Quando você está ali de 5 milhões de faturamento ali, tem o que eles chamam de abismo, né? Que Porque é assim, essa fase 3, né? o caminho Tá, para essa fase 3 que é assim, você vai ter que começar a se clonar. Então, assim, você vai ter que começar a ter lideranças dentro da empresa, perfeito. que é quando você começa a ter o desafio de, pô, eu preciso ter coordenadores, preciso ter supervisores, eu preciso ter gerentes, né? Perfeito. E aí vai outro problema de gestão, de liderança, pra você crescer, continuar jogando mais torque nesse motor de Ferrari, mas você vai trocando Fusca, né? É. Não Uhum. pode ser mais a carcaça de Fusca, eu tenho que ter uma empresa mais consolidada e mais preparada para receber esse volume de demanda. Porque aí você E começa eu a ter acho problema de logística, ou problema de entrega, ou total. problema de atendimento ao cliente. Vai mudando, né? Vai virando esse caos. Mas pra quem é muito executor, assim, porque a gente vem numa bateria de coisas fazendo, fazendo, executando, aí você Uhum. percebe que você precisa realmente clonar mais de você É, e que eles sejam Sim. ainda melhores, né? melhores que você, né? Melhores, porque É, vão pegar uma determinada função, exercer e se tornar líder ali. sim. Mas por um momento, essa parte onde você executa muito e depois você passa a treinar pessoas e delegar também, Uhum. é difícil, né? Eu Sim, senti um pouco de dificuldade sim. nisso. Às vezes eu senti assim, eu estava querendo treinar pessoas no time, mas eu percebia que às vezes eu pegava e saía fazendo as Porque coisas. você acredita que você faz melhor e aí você não quer que É, tenha erro, né? e Aliás, um livro sobre isso que é fantástico, sobre justamente esse momento, é o perfeito. Mito do Empreendedor. Não sei se Olha, vocês já leram, mas uma dica não, aí de livro. vou O anotar. Mito do Empreendedor fala justamente isso. A empresa no início você quer fazer tudo, ela vai crescendo, e quais perfis que você tem que se tornar de empreendedor, né? É, Então esse é um livro que fala justamente desse dilema, né? e a gente usa muito feedbacks, então a gente colocou na cultura da empresa mesmo, incorporou de ter Uhum, feedbacks pelo menos trimestral com todo mundo, onde a uhum, gente escuta a equipe e ouve deles também, como é que eu posso melhorar? E foi uma uhum, pergunta que eu fiz e faço muito, assim, como eu melhoro como líder, como gestora, uhum, e em um dos feedbacks, há um tempinho atrás, foi exatamente esse, assim, olha, cara, às vezes você sai fazendo, e a gente sabe uhum, que não é pela maldade, mas e aí ontem mesmo eu tô lembrando disso, porque ontem eu tive de novo um feedback com essa mesma pessoa do meu time, uhum. e ele falou que evolução que eu tô sentindo, assim, de Que você legal. passar conhecimento, de eu Uhum, conseguir ter mais confiança em exercer, e eu vejo uhum, evolução no trabalho dele, eu falo, eu confio, eu entrego aqui o trabalho, uhum, faz, executa melhor que eu. uhum. Mas é desafiador, assim, pra gente Sim, também, sim. né? Eu brinco muito, que eu falo muito na escola, até para te ajudar, é muito assim, você tem dois extremos de uma régua, né? Legal. Você tem, ou você entrega a tarefa para alguém, e aí um extremo é você ficar microgerenciando, que é você de cada 15 minutos, e aí, como é que tá indo? E aí, deixa eu É, ver. E tá. Aí você fica ansioso, a pessoa fica ansiosa e fala, cara, peraí, é melhor você fazer, para com isso. Então, esse é um extremo, né? O outro extremo, ao invés de você delegar, você delarga, né? Você faz delargação, eu ah, brinco, né? entendi. É tipo, Você vai joga, com Deus. você entrega para a pessoa, queria que você fizesse isso, e você vai e some.
E aí tem outros problemas, né? Porque quando você faz isso para a pessoa, você está demonstrando que aquilo não é tão importante para você, você só queria passar Ah. a bola para frente e E não. ela também não se sente importante fazendo aquilo, né? Exatamente. Então, Então assim, não vai nesses fazer tão dois bem extremos feito. da régua, né, entre microgerenciar e delargar, não é delegar, Perfeito. tem um meio aqui que é um ponto ótimo, que é assim, ó, eu vou te passar essa tarefa, né, ó, vou deixar você, trabalha aí, tenta fazer esse relatório, 2, 3 dias aí, podemos se encontrar no quarto, aí você já deixa marcado, aí eu queria que você me apresentasse, aí eu te ajudo vendo como é que tá ficando, que são esses checkpoints, entendeu? De tempos Legal. em Muito tempos. Então, legal. então você nem microgerencia, mas também você não some, né, você não É, delarga, larga, Solta, muito, né? larga e muito vai legal. embora, né? É, Legal. Então, combinar isso desde o início ajuda muito a diminuir a ansiedade e tudo mais, né? E aí a legal. gente estava falando, né? Então, voltando àquela questão do empreendedor, né? Hum. Porque quais são os mitos, né? Quais são as maiores dores? É, É ele não que sofre. entender qual é o próximo passo dele, né? Entendi, É não entender o que ele tem que fazer primeiro, né? Porque a gente até brinca assim, o que mata muita empresa é fazer a coisa certa, mas na hora errada. entendi. Ele até está fazendo a coisa certa, só que ou ele não tinha caixa para aquilo que ele estava prevendo, ou ele não tinha desenhado uma estratégia para chegar naquilo que ele queria. Então ele estava fazendo algo certo, mas ele estava fazendo na hora errada. Uhum, Então a sequência é muito importante. uhum, Né? E o que a gente fornece na escola é justamente dar essa clareza. Então, assim, em que estágio você está? Deixa eu entender. Qual o desafio teu? E aí tentar ajudar ele a pensar, clarear essa ideia, clarear o pensamento uhum, do qual o próximo passo dele e por quê, para uhum. ajudar ele nessa escala, né, nesse crescimento, né? Porque aí depois dessa terceira fase ainda tem uma outra, que você começa a ter tanto funcionário, né? A gente na Revo está nesse estágio, né? Uhum. 200 funcionários, né? Então É como é que você muita cuida de gente. 200 É. funcionários? Tem um amigo meu que ele fala, cara, eu tenho 8 na minha empresa, eu já sou maluco, cara, não sei como é que você consegue, né, com 200, mas é um pouco assim, aí a gente já criou uma cultura, né? Aí são outros dilemas, né? Líderes que geram líderes, né? Assim, é importante pensar em cultura, é Uhum. importante pensar assim, pô, qual que é o propósito da empresa? Você vai ter que. Hoje, na Revo, eu sou muito mais um educador, né? Muito Parece, o legal. cara é diretor. Não, eu sou muito mais um educador e orientador do que qualquer outra coisa. Então, eu Uhum. escuto o que as pessoas estão fazendo, eu falo, ó, vai por aqui, vai por ali. Pô, já fiz isso no passado, não deu certo. Então, eu sou muito mais um. Eu fico ali ouvindo o que as pessoas estão fazendo, eu não executo mais nada, assim, Uhum. né? Eu tenho uma agenda absurda, mas eu não executo. Eu fico ouvindo, vai por aqui, não faz isso tal, e orientando. Então, eu sou mais um educador do que qualquer Uhum. outra coisa, mesmo na função de diretor, sócio-diretor da empresa, entendeu? Legal, legal. Perfeito. Nilson, o bate-papo tá sensacional, né, Tá. Se gatinha? A gente deixar, tá. se Não, deixar, eu cara, vou a continuar. gente tá adorando e, aliás, antes da gente ir embora hoje, a gente já vai pegar a data para a próxima visita do Nilson, né? Com Que a gente fala, certeza, a não, próxima visita, tem um monte de coisa que eu queria perguntar queremos aqui. ir É, no seu evento. legal, legal, Não, assim, a gente tem bastante assunto legal. para um próximo episódio, com certeza. Uhum, Agora, até para a gente entregar, né, e cumprir o objetivo, né, de uhum, ajudar o pessoal que tá acompanhando aí. uhum. É, que dica, pensando no perfil de quem está acompanhando a gente, que dica que você pode dar para quem quer começar ou está começando a empreender? O que você acha Legal. que é importante para quem está nesse estágio inicial, que eu acredito que né, que vai ser mais o perfil aí do pessoal que está acompanhando? Legal. Acho que primeiro, certamente assim, tenta trazer outras pessoas para poder te ajudar a ver coisas que Perfeito. você não está enxergando no teu projeto, né? Então, assim, e principalmente alguém que já passou por aquilo, né? Alguém que já tem aquela experiência prévia de ter construído aquilo, né? Mentores, né? Então eu brinco muito assim, por exemplo, você quer aprender a construir casa? Fala com alguém que já construiu uma casa É, antes, né? Porque às vezes pegar o conselho da tua vizinha, da tua tia lá, cara, provavelmente vai ser mal direcionado. Mas ajudar muito, assim, para quem está começando, o que que eu vejo? Às vezes tem muito o sonho do empreendedor. Empreendedorismo virou uma coisa meio romântica, né? uhum. Uhum, O que é ruim, É, tá? não é nada Porque o romântico. pessoal acha que vendem por aí, até para vender curso, mas, cara, isso aqui é liberdade, é flor. Só que aí você tem que tomar muito cuidado com o que você está imaginando, né? Qual que é o teu modelo de negócio? Então, você ter pessoas que podem te ajudar a refletir o teu modelo de negócio, fazer até uma sabatina Perfeito. positiva. Pô, mas você vai ganhar dinheiro como? Mas assim, e por aqui? Você já pensou nisso, né? Porque uhum, ter mais pessoas pensando no que você está imaginando ajuda muito. uhum. E até vem uma outra dica que é assim, se possível, né? E se fizer sentido para você, para mim fez muita diferença ter sócios. Mas não sócios é, que fazem a mesma coisa.
Total. ter Que se claramente complementam, né? sócios complementares, né? Uhum, Total. Então, assim, veja assim, por exemplo, que nem eu contei a história, eu e o Richard lá na Revo, né? A gente se complementa uhum, bastante, né? São Uhum. perfis complementares, né? uhum, Na própria escola, né? Somos em 4, né? Cada sócio é meio que responsável por um desses pilares que eu citei, uhum, né? Que traz a experiência de um desses Perfeito. pilares. Então, assim, o uhum, sócio está ali por um motivo. Ele Uhum. não está ali porque ele é meu amigo há anos, ele não está ali porque eu gosto dele, porque isso você uhum. vai se é pior que casamento. Depois você vai se arrepender e para poder tirar é É difícil. difícil, É é. difícil, Imagino. entendeu? E Legal. começa a crescer, e aí que a É, diversidade de ideias vem mesmo, é. mas é nisso também, se vocês estiverem no mesmo propósito, dá muito certo, Exato, cresce valores, né? Mesmo propósito, perfeito. valores, né? E se não, aí começam os conflitos, né? Sim, sim. É. Então acho que ter sócios para poder dividir, eu acredito que se for complementar, pelo menos na minha experiência, Uhum. deu muito certo, porque a gente realmente se complementa, né? E eu acho que também, às vezes, você. É aquele conceito, né? E isso só tá. Não estou falando para as pessoas fazerem desse jeito, mas a minha visão é: às vezes você é dono de uma coisa que não é tão relevante, mas é ser dono sozinho. Agora, às vezes você tem três, dois, que sejam dois sócios e tal, mas você tem uma coisa muito maior, e você é dono de uma metade de uma pizza muito maior, Uhum. Uhum, né? Então eu uso muito a frase assim, dividir para conquistar, entendeu? Total. Então às vezes você vai ter um negócio muito mais sustentável e duradouro, né? Tendo pessoas boas ao seu lado, quer elas sejam sócios ou alguns funcionários bons que você tem que ter, uhum. que vão te ajudar a construir algo muito maior. Né? Então às Total. vezes você Legal. fica preso, eu quero ser dono sozinho disso, mas às vezes você está 100% de algo pequeno e você 100%. pode É, ter, né, Você é, pode ter, X% de né? algo grandioso e fazer história. Exatamente, exatamente. Pegar É, legal. igual um Jeff Bezos da Velha, não sei nem o percentual que ele tem, é pouco, mas é de um negócio trilionário. é, Então Uhum, esse pouco é muito, uhum. é. né? Legal. Então eu acho que ter pessoas que te complementam faz diferença. Legal. E a última dica, né? Acho que eu já dei duas ou três aí, mas para quem está começando é procurar entrar em mercados que estão em crescimento, Uhum. né? Então, assim, você querer entrar em mercados que estão em declínio, provavelmente é um jogo que você vai entrar em guerra de preço Uhum, e você vai sofrer Legal. muito, vai sofrer muito. Exemplos, tá? Até para ajudar a tangibilizar quem está ouvindo. uhum, Vender perfume, entendeu? Criar uma marca de perfume. Cara, você vai entrar num jogo que é um mercado que está em declínio, entendeu? uhum, Curso de inglês, né? Curso de inglês, até desculpa se eu estou acabando com o sonho de alguém, ou você tem uma coisa muito diferente, uhum. entendeu? Inova Ou, ou. ou você tem uma coisa muito, mas muito diferente mesmo, assim, Uhum. aprenda inglês no circo, alguma coisa bem diferente mesmo, entendeu? Porque você vai entrar em guerra de preço. Pelo Entendi. volume de negócios que estão já nesse mercado e patinando, é um setor que está em declínio. Uhum, Agora, o contrário disso é mercados que estão em crescimento. Perfeito. Então, o que está tendo mais procura, o que está tendo uma demanda ativa, provavelmente vai dar muito mais certo se você estiver posicionado em mercados que estão crescendo uhum, do que em mercados que estão em declínio. Isso explica até a Revo, né? Por que eu fui lá em 2012 para o digital, uhum, para a educação digital? uhum, Porque lá atrás eu tive uma visão, pô, isso aqui é o futuro, uhum. Legal. né? E Legal. a pandemia, até curiosamente, ela foi um Foi bom. grande propulsor para a gente. Então, É. enquanto né, hotelaria, turismo, companhia aérea, tudo em declínio Você na pandemia estava você no não, lugar a gente certo, estava na no hora lugar certa. certo, na hora E certa preparados, né? E e as empresas preparados. querem, Preparados. grandes empresas, potências que ainda não estavam no Sim, digital, querendo essa assessoria, essa mentoria. Como é que eu coloco agora a minha empresa no digital e escalo, né? exatamente, exatamente. Então, assim, a pandemia, a gente estava na contramão da É, pandemia. Então, todo mundo só podia fazer ações digitais. O que aconteceu? Veio um fluxo enorme de projetos. legal. E nos 2 anos de pandemia, a gente dobrou de tamanho, né, duas vezes. Uau. Então, a gente já havia de ter dobrado a empresa no ano anterior. Uhum. Aí vem a pandemia, o dobro de novo. Aí, 2021, o dobro de novo. Então, 2 vezes Uau. 2 vezes 2, né? A gente vezes 8. Olha, A gente inverteu aumentou o tudo na negócio. vez 8. Octuplicou, acho que é isso, né? Aham. Octuplicou o negócio. Então, é um pouco isso, né? Você está posicionado em mercados que estão em crescimento faz muita diferença. Uhum. Então, acho que para concluir, acho que né, dá um panorama legal para quem está começando, né? Acho Excelente, que a gente cara. só não pode deixar também um tema de fora, porque a gente falou sobre liderança, sobre gestão, sobre processos, Uhum, e você citou growth, que é uma das habilidades, né, sua, uhum, você exerce, dá uhum, mentorias. uhum. Quando a gente começa a empreender no digital, a gente vê muito. Escuta muito falar, mas é aquela história, assim, parece o caviar, que você escuta falar, Mas sabe? não, sim, Mas não sabe o que que é sim, direito. sim. Então, se eu pudesse explicar o que Tá. é, e a gente fala muito assim, quem mais erra, né, também é quem mais acerta, tem que testar, tem que se desafiar, a gente vai pra mídia que é sempre teste AB, e o Growth, ele traz um pouco disso, né, de Sim, muitos testes, e sim. como que é exatamente uma pessoa que tá indo empreender no digital, ou já tem um negócio no digital, e escuta falar De essa growth. palavrinha aí mágica, mas não sabe como aplicar ou por onde começar. Tá bom, vamos lá.
Bom, growth, primeiro para desmistificar, né? Growth não é Perfeito. vendas e também não é marketing, né? Eles meio que se interconectam, mas não são a mesma coisa. E o growth ele vem de um escritor que é Sean Ellis, depois eu até confirmo aí, mas ele escreveu esse livro Hacking Growth, né? Como É, hackear o crescimento. E growth nada mais é que é como se fosse uma cultura, né? Algo que você faz com certa frequência, que você falou muito bem, que são testes de hipóteses, né? legal. Então, é você ter um ritual, né? E a gente tem na Revo, a gente tem na escola, que são ciclos onde a gente, semanalmente ou quinzenalmente, a gente pensa numa hipótese que vai alavancar um crescimento para a empresa e a gente coloca essa hipótese para campo, né? Então, a gente vai ao Pra ser mercado testar testada. aquela hipótese, né? E por que que eu gosto muito do nome de uma hipótese? Porque se é a tua ideia, ou se é a ideia do Dom, ou se é a minha ideia, aí chega lá não deu certo, pô, a ideia do Nilson não deu certo. Entendi. Entendeu? Então não é uma ideia, é uma hipótese que a gente está jogando e o nome hipótese ele até deixa um pouco mais flexível para você descobrir que, pô, a hipótese não se confirmou. Se não se Porque a ideia não confirmou, é alguém levar é, culpa, né? É Aham. realmente criar e uma no cultura digital de você precisa testes. disso, uma cultura de testes. Então o growth é Perfeito. muito assim. Eu acredito que se eu der fizer um combo aqui de uma oferta Legal. juntando esses três produtos, minha receita vai aumentar em X%. Testa. Essa é uma hipótese. Coloca essa oferta para jogo, coloca para campo. Se o meu ritual é semanal, na semana seguinte ou quinzenal, depois de 2 semanas rodando aquilo, eu volto e falo, cara, essa hipótese se confirmou? Sim ou não? Validou? Né? Aham. Validou? Se validou, continua. É. Se não validou, vai para a próxima. Né? Então, o growth é um pouco isso, é você colocar possíveis ideias de crescimento na mesa e você tem até um processo que o livro explica, né, de votação. Então, assim, o que tem menos esforço para poder colocar no ar, o que eu Interessante. gasto menos dinheiro para colocar no ar, né, e o que eu acredito que vai trazer mais retorno. Então, imagina que eu tenho várias ideias, até para clarear, né, várias Uhum. ideias para poder fazer um negócio crescer. Eu faço esse processo de votação das ideias. Tá. Então, assim, várias ideias, você faz um processo de votação naquela que pode te dar maior faturamento. Se você tiver, é meio que uma votação, né? É Ah, um ranking, né? Então, assim, qual é a ideia que vai para cima, né? E é tá. priorizada, né? Tá. É aquela que eu gasto menos dinheiro, Perfeito. eu tenho menos esforço para colocar no ar, né? E ela tem possibilidade de me trazer maior Legal. faturamento ou maior rentabilidade. Então, se eu tiver a maior nota nesses critérios, né? Se eu não me engano, são esses três. Se tiver, tem mais um Aham. lá no livro, não Uhum. sei, mas é por Uhum. aí. E aí, Legal. a ideia que fica em primeiro lugar é a que vai primeiro para campo, é a Tá. primeira hipótese que você vai. E aquela, assim, essa aqui, pô, parece que vai me trazer muito faturamento, mas eu tenho que colocar muito dinheiro para ela poder ir para o ar, né? Então ela vai ser Ou muita ou muita energia, né? energia, Às vezes esforço, não né? dá tempo do time Não dá parar. tempo, vou precisar de 3 meses para colocar no ar. Então, assim, conforme você coloca essa clareza em cada ideia que você está tendo, Legal. você votando, então essa que vai te dar mais esforço, vai demorar mais e tem que gastar, investir para colocá-la no ar, ela vai sendo despriorizada Perfeito. perante as mais fáceis, né? Aquela que está em primeiro, eu coloco em campo, eu observo o resultado dela. Se não deu certo, né? Esse é o ritual de growth, entendeu? Eu volto na próxima quinzena, pô, hipótese não se confirmou, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. E assim você tem É, uma sequência é. mais organizada do que fazer e por que fazer, né? E isso é valioso, porque aí a gente começa a ter o que a gente fala de previsibilidade retrospectiva, porque aí você Uhum. já fez muitos testes, Sim, e aí você fala assim, ó, 10 ações aqui deram certo, eu quero fazer um bom mês. Replica essas 10 ações e o seu mês tende a ser muito bom. exatamente. É um Você pouco vai do que a gente faz. descobrindo novos caminhos de É, crescimento, né? Que você até então não tinha detectado, né? Às vezes é uma oferta diferente, é um combo, é um tipo de desconto, legal. né? Ou então é uma parceria com influencer, né? É, Uhum. Você vai colocando isso aí, você vai testando. Só que o importante do growth é que isso seja um ritual. Porque entendi. às vezes você fala assim, essa ideia não deu certo, aí você fica, pô, ou continua batendo na mesma tecla, entendeu? Uhum. Ou Cara, só fazendo a mesma coisa só e aí fazendo. você É, para de desafiar e e satura, né? Que foi o que satura você ali. falou, saturou, você ficou ali, não, quero vender esse produto desse jeito, do mesmo jeito sempre. Aham. É. Uma hora isso E cai vai no conforto, né? ficar no conforto. Mas aí também não tem crescimento. Cai com conforto, exatamente. Legal. Legal, espero Legal. ter, Oh, ter, ter esclareceu esclarecido aí. demais. Legal. Nilson, sensacional. Tenho Uhum, certeza que agregou muito, né? Aliás, também espero. fico super feliz de ver, né, a pessoa Uhum, que você se tornou aí, que você está se tornando, todo esse crescimento, esse sucesso profissional. Eu lembro, né, da primeira viagem que a gente fez. uhum. E você já estava melhor do que eu, inclusive você até me ajudou a pagar aquela viagem, né? Que Eu não foi uma. lembrava disso. Cara, foi uma viagem que você Eu começou a lembro da fazer. viagem, óbvio, mas não lembrava desse Você ponto. começou a fazer É, multinível, né? aham, Junto comigo, na época lá aham, na Monavi. E eu aham, lembro que você, nessa de buscar mentores, você encontrou o tal do Eric Ward, aham, né? Que sim. era e é ainda o maior Ah, treinador Ele ainda desse, é, né? Ele desse ainda era. mercado no planeta. Sim. E você viu que ele ia fazer um evento lá em Las Vegas, né? Uhum, E você me chamou para ir. Você falou, cara, ó, vai ter esse evento e tal, vamos.
Eu falei, nossa, Nilson, eu não tava ganhando dinheiro ainda, eu tinha começado, depois tinha parado de ganhar Aham. dinheiro, né? Eu Tô falei, rico, tô cara, não pobre, tô rico, tô consigo. pobre. Tô rico, desde aquela época. E aí você falou, não, mas vamos aí, vai ser importante, a gente vai É. aprender e tal. Eu falei, cara, não consigo. Aí você falou assim, mas e se eu pagar o hotel? Aí eu falei, nossa, Nilson, fiz conta, eu falei, ainda não consigo. Ele Aham. falou, tá, e se eu comprar teu convite e depois você me paga? Aí eu falei, cara, só vou ter que comprar passagem? Você falou, eu falei, então tá bom. E foi assim que a gente fez essa viagem. Legal, legal, E eu lembro que lembrei. foi uma fase também Oh, que a gente não saía do McDonald's por minha causa, porque eu queria economizar. E entendi. no McDonald's tinha aquele $1 menu, né? Não, mas isso é Que era legal, tudo são, um são as dólar. fases que a gente tem que É. Então foi, respeitar, foi né? mais do que um incentivo, né? É, Foi ali é. realmente, né, uma Não, É, mão mas, e o dada, é, né? mas engraçado é ter que Já ele era ficado um uma barriga semana aqui. de McDonald's, o Dom me deu um. Não, e aí eu lembro que eu acho que no penúltimo dia ele virou, cara, não aguento pelo mais. amor de Deus, vamos num Outback, eu pago. Eu falei, você paga? Ele paga. Eu falei, então tá bom. Então... Não, mas é legal. E olha que interessante, esses eventos, assim, hoje a gente faz eventos pela Revo, pela Antescola, Aham, né? E é importante, assim, eu não sabia naquele momento que eu estava contigo, aham, mas ter Olha, visto esses eventos, ter participado, assim, me abriu a sem cabeça até dúvidas. para eu pego coisas, né? É aquilo que eu falei, pô, vai vou aprendendo com aprender. quem já está fazendo, vai Legal. modelando, né? Então, É, e eu a acho que gente vendo. vê isso, né? A gente fala assim, indo em tantos eventos do multinível, é Uhum, fascinante a forma como os eventos são criados do uhum, multinível. E é uma baita escola mesmo, e sim, conseguir levar isso pro E digital uma é coisa que sim. multinível faz legal. bem é evento, É, né? Evento, exato, É é. exato. evento. Então, é coisa que você pega e acaba. Depois você não percebe, né? Naquele momento pode não ter feito sentido, né? Mas em algum momento na tua história isso vai convergindo, né? Uhum, Total. E aí você acaba, pô, vou modelar aquilo lá que eu vi que foi muito bom. Então você aprende, qualquer experiência você exato, aprende, né? Muito exato. legal, legal ter lembrado aí. Nilson, obrigado, cara. Obrigado a Obrigado. Tenho vocês aí. certeza que foi super produtivo pro pessoal que está acompanhando aí em Legal, casa, Com certeza. né? legal. Não deixa Uhum. de... Bom, tinha que ter falado isso no final, né? Mas sempre papel e caneta na mão para você anotar, porque são tantos insights, né? Tantas É, dicas que às vezes você vai escutando, na hora que você chega no final do vídeo, você nem lembra da primeira dica importante que você teve, né? Então, Sim, anota tudo e o mais importante, coloque em prática, né? Porque sim. é o que eu sempre falo, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então tem que pegar todo esse conteúdo que está fazendo sentido e colocar em prática. Perfeito. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de seguir a gente aqui no canal e não deixa de acompanhar, que a gente tem vários convidados incríveis, como o que vocês ouviram hoje, para estar com a gente aqui nas próximas semanas e trazer Legal. conteúdo de valor para vocês. o propósito é sempre trazer pessoas comuns com resultados incomuns, então vocês puderam perceber aqui o quanto que a gente aprendeu. E quero te agradecer também, Agradecer o Made in Brasil, fazendo agradecer um vocês brinde aí aí pelo Made convite. Brasil. Vou pedir para você É, também deixar os empreendedores aí, eu tenho certeza que eles agora querem participar do ecossistema da Escola, legal, como eles podem encontrar, e legal. também para as empresas, né, que aí já vai no B2B Uhum. Da Revo. da Da Revo, né? Revo. Uhum. Então, se puder deixar as redes, Legal, legal. Então, legal. assim, Revo, né? É o Uhum, @somosrevo no Instagram, né? tá, E tem o site também, revo.com.br. A gente na Antescola tem um Instagram da Antescola, então se você legal. procurar lá Antescola é fácil de achar, você vai achar o nosso Instagram lá. Fica ligado nos eventos, vai para os eventos, né? Que aí provavelmente a gente vai se ver lá. E meu Insta, né? Meu Insta é Perfeito. @new_figueiredo. Então, quem quiser, sei lá, mandar um DM lá A ou gente bater um escreve, papo, né? a gente Aham. Então escreve no fica, grupo. fica à vontade aí, entrar em contato. Vou adorar saber que você ficou conhecendo a gente por aqui. Uhum. E de novo agradecer vocês aí pelo convite. Adorei o projeto. Que esse seja o quarto episódio de muitos por vir, né? Amém, amém. Então, obrigado Os aí. Espero ter melhores. ajudado aí quem tá ouvindo também, né? Com Excelente. certeza. Obrigado. Obrigado. Pessoal de casa aí, até a próxima. Excelente semana para todos. Obrigada, gente. Obrigado. Show.